Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos esperando aí os irmãos entrarem para a gente começar a nossa live do estudo bíblico da Casa de Oração. E estamos aí aguardando os irmãos. Vamos continuar falando sobre a volta do povo de Israel para Jerusalém, a volta da Babilônia. Hoje nós vamos conversar bastante sobre Neemias, né? Vamos entrar no livro de Neemias. As duas aulas que já estão disponibilizadas no YouTube, e já temos 10 aulas no YouTube disponibilizadas lá. Se eu fosse vocês, até depois de assistir as aulas, gravava elas, coloca num pendrive, deixa lá, né? Porque são realmente 10 aulas, na sequência delas, uma interligando com a outra, uma, né, dando sequência na outra. Então, no final, eu creio que vai ser um conjunto de aulas muito interessantes para a gente até guardar, não é? Como recordação dessas aulas aí. Então tem uns programinhas hoje em dia aí que você consegue baixar os vídeos do YouTube. É uma sugestão, né? Ou então fica lá no YouTube disponibilizado para vocês também estarem assistindo as aulas, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos, né? Eu fico imaginando como é que está a vida dos irmãos aí, porque a gente não tem muito contato, né? A gente fala com um e com o outro, mas como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que vocês têm passado este tempo, né? Vocês têm usado esse tempo para benefício de vocês mesmos, né? Vocês estão aprendendo a palavra de Deus, vocês estão estudando a palavra de Deus, né? Porque eu confio que esse tempo não está sendo perdido, sabe? Eu acho que esse tempo é um tempo, como eu disse lá nas primeiras lives que a gente fez, eu acho que é um tempo de caverna, é um tempo que a gente está se preparando para enfrentar um mundo diferente, né? Em que o Evangelho vai ter que se aperfeiçoar na sua proclamação, né? Nós vamos ter que colocar em prática um novo tipo de estratégia para alcançar as vidas. Então eu espero que vocês estejam aí se preparando para isso, né? Sendo igreja dentro da sua casa, se preparando para esse tempo que a gente vai passar. Aí na sua telinha você está vendo duas carinhas aqui embaixo. Bem aqui embaixo tem duas carinhas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí no decorrer da live, vocês podem apertar aqui e fazer uma pergunta, tá bom? E aí a gente vai poder responder para vocês. A gente não precisa se identificar, nós também não vamos identificar ninguém, né? Então pode fazer a sua pergunta tranquilamente, ninguém vai achar que tá aqui, ó. Pode apertar, porque não tá aparecendo pra gente. Qual que eu aperto aqui? Essa aqui tá dúvida. Dá dúvida, pai. Não. Esse aqui, ó. Ah, tá. E agora? Na verdade eu não sei se vocês estão vendo aí, são dois quadradinhos aí com um ponto de interrogação. Não sei se está aparecendo para vocês. Para mim aqui na minha tela está aqui. Não sei. Irmã Romilda, a paz do Senhor. Boa noite a todos que estão chegando aí. A paz do Senhor a todos, né? Deus abençoe a vida de vocês. Estava querendo saber como é que vocês estão lidando aí com esse tempo, né? A gente tem passado por esse tempo
e a gente tem aprendido muito, né? A gente tem hoje eu tive em contato com um irmão de uma outra igreja e a gente conversou bastante sobre essas estratégias que a gente vai ter que colocar em prática depois, né? Diante de um mundo diferente, diante de um mundo... A Dona Rosa e a Nonô estão ouvindo, olha, que saudade de vocês, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Quem quiser matar a saudade aí da gente, amanhã eu e a Rose nós estaremos na igreja entregando o kitzinho da Santa Ceia. Das 11 a 1h nós estaremos lá na igreja, né? Devidamente com as máscaras e bem protegidos e protegendo a todos também, mas nós vamos estar lá também entregando o kit, tá bom? Então quem quiser ir lá e abraçar não pode, mas quem quiser ir lá ver a gente, estaremos lá das 11 a 1, né? Dentro de um plantão que a igreja estabeleceu. Boa noite, pastor Ademir, pastora Érica, paz do Senhor, Deus abençoe. Então vamos começar o nosso estudo. A gente está falando sobre a volta do povo hebreu da Babilônia, não é? No comando de líderes, né? Como Zorobabel, como Esdras, como Neemias. E hoje nós estamos entrando no livro de Neemias. Nós vamos começar a ver o primeiro capítulo do livro de Neemias. É muito interessante porque fala a lição 9 do nosso livro, o líder e a oração. Olha que importante. É esse livrinho aqui, e a gente agradece à editora Cristã Evangélica por ter nos autorizado a fazer as lives e as gravações das aulas. O líder e a oração. Eu separei um trecho aqui, depois se vocês quiserem marcar aí, 1 Samuel 7, versículo 8. Diz assim, o versículo 8: Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O povo pedindo para o profeta Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Olha que importante esse versículo, 1 Samuel 7, versículo 8. O povo de Israel estava atemorizado, porque estava cercado pelos filisteus, estavam ali na iminência de uma grande batalha contra os filisteus, que eram um povo maior, mais bem preparado, né, mais bem equipado belicamente, e o povo... Ele está ali dizendo para o profeta, que era o líder da época, o líder espiritual da época: não cesses e não para de clamar a Deus a nosso favor, né? Olha a importância, não é, que tem a liderança da igreja, né, em favor dos crentes, dos irmãos, dos fiéis da igreja. Nesse tempo de pandemia, o nosso clamor é assim: pastores da casa de oração, não cessem de orar por nós nesse tempo, porque nós vamos sair vitoriosos. Pastores, presbíteros, diáconos, igreja, não cesse de orar por nós, porque nós estamos, como o povo hebreu daquele tempo, necessitado do favor de Deus, né? Necessitados da ação de Deus na nossa vida, e no final o povo de Deus, ele tem a vitória sobre os filisteus, né? A Bíblia é um livro de vitórias, de batalhas, mas principalmente de vitórias. Então, o que a gente vai ver a importância aí de Neemias, porque ele começa
na verdade, né? O livro de Neemias começa ele fazendo uma oração em favor do povo, né? E isso, de uma certa forma, em seguida, ele percebe que Deus movimenta as ações em favor daquilo que ele estava orando, né? É muito interessante que é muito imediato, não é? Porque a oração de Neemias ia de encontro ao propósito de Deus. Então, a resposta é imediata, né? E o nosso professor que deu essas duas aulas foi o nosso professor do Ministério de Ensino da Casa de Oração, o professor Carlos Alberto, mais conhecido como Beto, né? E ele foi muito feliz nas aulas dele, explicou muito bem essas duas aulas aqui, e eu indico a vocês que leiam, que assistam essas duas aulas, e quem ainda não assistiu, e assistam. Nós já temos 10 aulas lá no YouTube, e vocês podem estar, eu não sei se vocês estão vendo aqui, tem 2 quadradinhos com um ponto de interrogação. Aqui vocês podem, eu não sei se vocês estão vendo, se na tela de vocês está, na minha tem aqui. Se na tela de vocês tiver e vocês quiserem participar com perguntas ou com qualquer outra né, intervenção, vocês podem aqui apertar aqui. Eu não sei se na minha está aparecendo aqui, pelo menos, né? Não sei se na de vocês está também, mas ou então pode perguntar aqui mesmo, aqui não tá, eu não sei como que ativa isso, né? Depois a gente vai descobrir isso para a próxima aula, para a gente poder fazer isso, né? Então é isso aí. Eu não sei se o Beto já está com a gente aí, se ele quer já participar aqui da live. A gente tem algumas coisas importantes para conversar a respeito da aula, né? E depois no final a gente vai estar orando também e vai estar... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Te ajuda? Não tem nada, só se estiver aqui. Depois a gente vai descobrir como é que funciona aqui, porque agora eu não estou conseguindo. Tudo. Nosso professor Carlos Alberto está entrando aí. Boa noite, Beto. Paz do Senhor. Chegando bem. Paz do Senhor. Igreja, tudo bem? Boa noite, Beto. Paz do Senhor. Estamos falando aqui da importância, né, da oração na vida de todo mundo, né? Mas como é bom que os líderes, né, de uma comunidade, de uma igreja, né, de uma nação, também estejam orando também, colocando Deus nas questões, não é? Não partindo para ações próprias, mas sempre colocando diante de Deus as questões da igreja, da comunidade, né? As questões particulares de cada irmão também, os problemas particulares, né? Como isso é importante, né? Até, não sei se você pegou aí, no começo eu li o versículo de 1 Samuel 7:8, né? Em que o povo dizia: não cesse, Samuel, de clamar por nós, né? Diante de uma ameaça dos filisteus, né? E aí, no início da aula, a gente já se defronta com Neemias. Primeiro, Neemias, fala um pouco de Neemias para nós, quem era Neemias, o que ele fazia, conta para a gente aí. Bom, Neemias, assim como eu descrevi ele na aula, né? Ele
tinha lá como função ser copeiro, né? Copeiro do rei. E eu até fiquei decorrendo bastante nessa questão do copeiro, fui buscar informação, e aí a gente vê todo esse contexto histórico de Neemias. Mas aí eu até cito que Neemias, além de ter esse cargo de responsabilidade, ele era um homem de Deus, mesmo ao lado de um rei, né? E longe da sua cidade, né? Longe da sua terra natal. Ele desempenhava a função que ali foi dada a ele, e uma função de copeiro. Simplesmente alguém vai lá e não coloca uma plaquinha, ó, estamos precisando de copeiro, né? A função de copeiro era justamente essa questão da responsabilidade, né? E da associação que ele deveria ter com o rei. Como eu expliquei lá, Neemias, ele tinha a função dele de responsabilidade, de confiança, era tamanha, que ele tinha mais acesso, às vezes, que a própria rainha, né? Porque era ele que tomava o vinho, para ver se não estava envenenado, era ele que comia da comida, era ele que tinha acesso aos aposentos do rei. Eu até vou fazer aqui uma correção, quando eu faço lá alguns comentários, nessa questão que, naquela época dos reis, havia muita questão de algumas pessoas quererem derrubar o rei. Eu falo todas as pessoas, mas eu quis, né, na minha aula, mas eu só quis dizer que sempre houve alguém que queria derrubar um rei. E Neemias estava muito próximo dele, né? Então Neemias tinha que fazer essa função de frente, principalmente nas questões sociais. Ele tinha que provar do vinho, tinha que provar da comida e tinha o acesso ao aposento do rei. Mas era um homem de fé, era um homem que tinha uma personalidade que a gente percebe, discorre aqui no capítulo número 1 aqui do livro. Mas Neemias, além de tudo isso, ele era um líder que ele não sabia que era, que Deus desperta o líder que há nele, né, que existia nele. Então, Neemias era esse cara, né, totalmente diferente, né? Por isso que eu até falo que Neemias, hoje, você olhando para todo um contexto, tudo aquilo que Neemias narra aqui e todas as passagens, é o líder que a gente gostaria de ser na nossa vida, no nosso cotidiano, como homens de casa, como homens de igreja e como homens no mundo secular. Quem não gostaria de ter uma visão de Neemias no trabalho, né? Então, isso é muito legal, né? Essa relação de Neemias, né? O personagem Neemias. É interessante que, como está aqui no livrinho, né, o nome dele significa Deus é meu deleite. Deus é meu deleite. Os nomes, antigamente, eles tinham um significado profético, né? Eles tinham uma ligação muito grande com a personalidade da pessoa, com aquilo que a pessoa se tornaria depois, né? E Deus é meu deleite significa assim, né? Em Deus eu me agrado, em Deus é a minha alegria, a minha felicidade, né? Ele é muito significativo o nome dele, porque ele tendo passado, provavelmente tendo nascido na Babilônia, né? Ele nunca esqueceu das origens dele, né? Ele é daquele grupo que volta, que sabia, né, quem era a origem, de onde ele tinha vindo, né? Provavelmente ele era da tribo de Judá, né? Existem uma corrente teológica que diz isso, tem outra corrente, mas provavelmente ele era da tribo de Judá, né? Da mesma tribo que Jesus viria depois. Sim, e é interessante que ele mesmo lá na Babilônia, ele mantém a prática da oração. Talvez ali no meio familiar dele, porque ele é nascido na Babilônia, né? Mas no meio familiar ali, talvez eles praticassem isso. Então, quando ele tem o primeiro choque ali, né? Quando ele sabe que a pátria dele está em ruínas, né? A primeira coisa que ele faz é se quebrantar e orar, né? Essa oração dele é linda. É assim, ele é nascido no cativeiro, né? Não nasceu na cidade de Jerusalém. Então ele é nascido no cativeiro. Isso é legal, né?
Ele não estava diretamente lá, mesmo porque também lá já não existia, né, essa questão do culto, né, porque lá, a gente vai narrar isso durante a história de Neemias, mas essa coisa era tão forte, né, essa questão da cultura, a cultura dos antepassados nele era forte. Né? Ele narra, né, que era a terra dos meus antepassados, né, aqui ele vai narrar isso. Mas isso que é legal, esse despertar que ele tinha, esse chamado interno em relação à questão do Deus único, né? Isso é bacana em Neemias. Apesar dele estar tão próximo de um rei que não era, que era gentil, né, que não era judeu, ele mantém a fé dele, ele mantém os costumes da religião dele, né? E ele assim que ele fica sabendo, né, através do irmão dele, que Jerusalém estava abandonada, que algumas pessoas que ficaram para trás estavam passando grande necessidade, né? Então ele também ele tem compaixão por essas pessoas, né? Ele sente que ele deveria fazer alguma coisa, né? Isso são coisas muito atuais, né? A gente está vendo esse movimento agora, né, com esse problema da pandemia, as pessoas tendo mais compaixão umas pelas outras, não é? E alguns, né? Alguns. Tem outros que está complicado, né? O setor financeiro, eles estão querendo realmente que o povo... Por eles, o povo ficava na Babilônia espiritual hoje, né? Porque você não tem nenhuma ajuda do sistema financeiro, mas eu estou dizendo assim, do povo, né? O povo, ele está sentindo que ele pode ajudar alguém nesse momento, alguém que está numa situação pior, né? Então, esse era o mesmo sentimento de Neemias, né? Quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava tão abandonada, destruída, e que as poucas pessoas que estavam lá estavam passando necessidade, né? Até. Então, ele começa a chorar, né? Ele chora, ele se entristece, né? Paulo, essa oração que ele faz logo de início, né, lá no versículo 5 do capítulo 1, você percebe o sentimento que ele tem. E assim, ele assume como povo de Judá, não foi ele que estava praticando obras erradas, né? Não foi ele que praticou no passado obras erradas, né? Se distanciou, esfriou, mas ele traz para ele como nação. Então, ele se coloca no lugar como se ele tivesse feito também, né? Então, ele diz lá, né? Eu acho incrível, né? Ele diz, Senhor, Deus dos céus, né? Deus grande e temível. Ele começa a exaltar Deus, e aí ele começa a lembrar lá de trás, né, de tudo aquilo que Deus prometeu, né, para o povo dele. E aí a gente está falando agora como igreja, né? Você falou que ele está querendo, ele quer resgatar, ele quer reconstruir tudo de novo, né? Então ele tem a sensibilidade num momento difícil que estava passando lá Israel, né, Jerusalém, ele também ele quer fazer parte disso. Nós, como igreja, hoje também fazemos a nossa parte. Se você acabou de falar de recursos, né? A gente está passando com um grande problema financeiro, mas hoje a gente vê a nossa igreja se movimentando lá com relação à parte assistencial, né? A parte social da igreja, tentando cuidar das pessoas, fazendo lá alimentação, entregando uma cesta básica. Esse é o sentimento, né? E é lógico que numa escala diferente, mas é o sentimento que Neemias tinha, né, em querer procurar ajudar aqueles até que não conheciam. Era povo dele, assim como todo mundo hoje é o nosso povo. Dependente do que está acontecendo no mundo lá fora, é o nosso povo. Então, o sentimento cristão, que é muito mais forte em nós, eu acho que batia o sentimento de Neemias como também obreiro de Deus, eu acho que faz uma relação muito grande com o que a gente está vivendo agora. E lembrando que amanhã, vamos falar da fé em prática, né? Da fé em ação. Sim. Amanhã nós vamos estar lá na igreja, das 9 da manhã até as 15 horas, até as 3 da tarde, entregando os kits da Santa Ceia e recebendo as doações do povo de Deus, né? Quem quiser entregar lá o seu quilo das primícias, isso, das Sim. primícias. Então, quem quiser entregar, levar lá das 9 até.
às 3 da tarde, às 15 horas, nós estaremos lá recebendo e entregando o cálice, né? E aí no domingo o cálice vai ser consagrado, o seu pãozinho na sua casa também vai ser consagrado para você tomar a ceia com a sua família. Amém? Então, amanhã estaremos lá na igreja, dá uma passadinha, vai lá e não pode abraçar, né? Mas a gente vai estar lá recebendo o seu carinho também, as suas primícias, né? E entregando o cálice para os irmãos, né? Não precisa nem descer do carro se não quiser, né? Dá uma buzinadinha, a gente leva lá com luvinha, com a máscara, vamos levar lá no seu carro para você ter o seu cálice, para você fazer a sua ceia no dia seguinte, né? Então, é a igreja sendo movimentada pela fé, né? E foi isso que... Vamos analisar um pouquinho a oração aí de Neemias, né? Porque ele começa... a oração dele, ela se inicia, né, através da necessidade que ele vê, né? As nossas orações geralmente são movidas dessa forma, né? A gente entrega para Deus uma coisa que a gente não está conseguindo lidar, né? A gente nem emocionalmente, ele estava arrasado emocionalmente. É isso que é interessante. Às vezes a gente se cobra muito, né, Beto? A gente se cobra muito, às vezes assim, eu sou o super-homem, né? Deixa comigo que eu mato no peito e saio jogando, né? E aí a gente vê um Neemias abatido. Quando ele percebe todo o estado terrível que estava Jerusalém, ele se abate, ele chora, ele fica deprimido, né? Emocionalmente ele tem um desgaste muito grande, né? Mas ele sabe quem é o Senhor da vida dele, né? E imediatamente ele fala, não, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, está difícil, está pesado para mim, eu vou orar, né? E é uma oração tão profunda, né? É uma oração tão envolvida, né? Com tanta abnegação em relação ao povo, a relação a Deus, que eu vejo assim, Paulo, esse rei já tinha se mostrado de uma linha positiva ao Deus único e verdadeiro. Ele já tinha isso dele, mas ele era um Deus, era um rei que cultuava outros deuses, né? Mas quando Neemias, né, depois, é lógico, de orar, porque sempre Deus está na frente de qualquer coisa, de qualquer situação ali que ele estava vivendo, você percebe que há um coração desse rei que ele fica tão amolecido que ele libera Neemias. Então ele pergunta, né, o que queres, né? O que queres mais? Então, ou seja, um único homem, ele dobra o rei. Mas não era o homem, não era a fala do homem, mas era o Deus que estava através desse homem dobrando o rei. Isso que é lindo. Aqui na oração dele, eu não sei se tem alguma pergunta aí, os irmãos, se quiserem perguntar alguma coisa, participar aqui da live, fiquem à vontade, tá? Não tem nenhuma pergunta que seja ruim ou boa, fica à vontade, pode perguntar, tá? E a gente vai tentar responder aqui para vocês. É interessante, viu, Beto, que ele fala assim, ó, faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, que era o rei. Então era eu o copeiro do rei. Faze prosperar. Olha que interessante, não tem, porque às vezes essa palavra ficou pesada, né, no meio evangélico. Parece que quando a gente pede para ser próspero, a gente está cometendo um crime, né? Parece que não pode pedir isso para Deus, pode pedir só cura, coisa desagradável, né? A intervenção divina para as coisas chatas, aborrecidas que a gente vive. E quando a gente diz assim, Senhor, eu quero ser próspero, aí o próprio meio evangélico critica, né? É fogo amigo, né? Vem aquela questão ali, né? Não pode. Por quê? Aqui Neemias ele diz assim, eu me faze prosperar, né? É claro que o prosperar dele aqui tem um sentido assim, faze com que eu tenha vitória nessa questão com o rei.
Faze com que a minha ideia prevaleça diante da ideia do rei. Faze que a tua vontade, Deus, e a minha vontade prevaleça. Né? O prosperar aí, nesse caso, né, é assim, faze que eu seja instrumento da tua vontade. Parece a oração de São Francisco, né? Faze que eu seja instrumento da sua vontade. Né? E aí eu prospero no assunto, eu prospero naquela questão, eu tenho vitória naquela questão. Né? A gente vai ter ainda uma das nossas programações para o segundo semestre, se Deus quiser, é falar sobre prosperidade bíblica. Né? O que é prosperidade e como e que não é pecado. Né? A Bíblia está cheio dessas passagens em que Deus prospera o homem, né? Nesse sentido, dele sair vitorioso dentro de uma circunstância. Então, e essa circunstância de se prosperar era justamente a questão do objetivo dele, que era a restauração do povo dele. Ele não estava trazendo o prosperar individual para ele, mas é assim, o prosperar em toda essa empreitada que ele já tinha em mente, né? Esse é o prosperar. É aquela história, né, Paulo? Você quer ser próspero, você tem que gerar prosperidade. Se você não gera, não tem a contrapartida de gerar prosperidade, não faz sentido nenhum. Então, quando ele gerava essa questão dessa prosperidade, ele sabia que essa prosperidade ia abraçar e marcar todo mundo. Então, isso que é o sentido real de prosperidade. É lógico, a gente ouve falar muito em prosperidade, é que muitos, infelizmente, esquecem a cruz, né? Esquecem o alvo que é o Cristo. Só pensam, né, no ele, né, no eu. E Neemias, a gente olhando, consegue identificar que toda vez que havia uma situação onde ele estava e outra pessoa estava junto, outras pessoas estavam junto, ele sempre coloca fulano de tal e eu. Ou seja, ele coloca sempre a primeira pessoa na outra e ele se coloca atrás. Ele nunca fala assim, eu sou o cara. Pelo contrário, ele vai falar fulano e eu, sempre. Quando é nas coisas boas. E quando é nas coisas negativas, aí ele vai falar eu primeiro. Então ele tira o peso do outro e joga para ele. Então isso também é uma coisa que a gente tem que identificar legal também, né? Sempre o outro primeiro, né? Isso é ser líder, né? De verdade, né? Quando a gente fala líder, né? Parece que a gente está falando do cara que manda, do cara que ordena, do cara que é mais do que alguém, né? O líder, na verdade, não é mais do que ninguém. Ele é uma pessoa que Deus colocou dentro de uma situação para que ele seja baliza, né? Para um povo, para uma nação, para uma igreja, né? Mas ele é tão carente de Deus como qualquer outro irmão, né? Sim. Não existe hierarquia, né, no reino de Deus, né? A Bíblia diz isso muito claro, né? Quando eu chegar lá no céu, né, quem que vai sentar à direita, quem que vai sentar, né? Eu vou ser mais, eu vou ser... Não tem nada disso, né? Você vai estar lá como qualquer outro irmão, né? Humildade em todas as áreas, é isso mesmo, Helene. A gente não pode, eu sou não sei o que na igreja, né? E aí você se coloca numa situação que você não gera bênção, você não gera prosperidade, né? Porque a prosperidade é para o reino, não é para você. Né? Você pode até, né, dentro de uma prosperidade bíblica, você pode também participar dela pessoalmente, mas você não pode achar que você é o cara, né? Entre aspas, né? Você é o cara, né? A prosperidade, na verdade, ela tem que gerar na pessoa um sentimento de compartilhar, de compaixão, de ajudar, né? E fazer prosperar, né? As pessoas falam que o povo de Israel sempre ele em qualquer situação, né, ele volta a ser uma grande nação, né, ele primeiro cai, depois
Porque até hoje, né, e aí eles aprenderam que o que precisa de ter um ajudar o outro, né? Eles se ajudam, eles se colaboram muito, né? Então, tem até um ditado aí que eu não sei, né? Eu já ouvi várias vezes falar, né? Que o judeu, ele fala assim pro outro, né? Se você achar, você nunca vai achar um judeu pobre, porque nós vamos achar ele primeiro, né? Então, parece muito essa coisa assim de ser bênção na vida das pessoas, né? Eu sou próspero, eu vou ajudar o outro a prosperar também, né? O, essa questão aí do próximo, né? A gente fica muito claro no Novo Testamento, né? Enquanto a gente está no Antigo Testamento, a gente entendendo todos os conflitos que o povo teve, e sempre eles caíram justamente por conta da arrogância deles, né? Nunca foi outra coisa. Deus sempre procurou exortar, levantar, lembrá-los, e por algum tempo eles estão ali bem, daqui a pouco eles caem de novo, né? Eu acho que eles aprenderam bem essa lição no final, né? Só deveriam aceitar o Cristo como Messias, né? Eu acho que vai poder fechar as coisas. E a gente vê isso no Novo Testamento, essa questão do um pelo outro, né? Isso vai ficar marcado, vai ficar claro. Então, a lição que foi passada no Velho Testamento, a gente começa a perceber que ele começa a realmente ter sentido no Novo Testamento. Aí a gente tem, já passando para... Porque o nosso tempo corre, né, Beto? E a gente... Vamos passar para a lição 10, né? Se alguém tiver alguma dúvida, mesmo sobre a lição 9, pode colocar aí que a gente vai tentar responder, ok? Nós estamos passando para a lição 10, mas vocês podem perguntar, não tem problema. Se precisar, a gente ultrapassa um pouquinho o horário, volta novamente e para responder as questões, tá? Ô Paulo, antes de você passar para 10, só queria ver, só notar uma coisa. Na hora que ele faz oração, que ele vai servir novamente o rei percebe que ele está abatido. Ele está diferente, né? Ele está se mostrando triste. Então, o que a gente pode entender? Que ele sempre foi uma pessoa, né? Uma pessoa que sempre mostrou uma alegria. Por isso que ele sempre teve o bom olhar do rei. E quando o rei percebe que ele está triste, o rei faz a pergunta para ele: o que está acontecendo, rapaz? Por que está tão triste? E é a hora que ele consegue falar. Olha, está acontecendo isso. E ele não fala nem que é de Jerusalém, porque a gente sabia que tinha a questão lá daquela questão política, né, do embargo político, né, para a reconstrução. E ele toma tanto cuidado que ele começa a falar de toda a situação e o rei parece que vai lá. E quanto tempo você vai ficar fora? Ou seja, ele estava até preocupado quando ele ia voltar. Faz o que você tem que fazer, mas quanto tempo você vai gastar ali? Né? Você vê a relação que ele tem com o rei. Relação profunda, de intimidade, né? Então ele tinha intimidade com o rei e era íntimo de Deus, isso que é bacana, né? Era dos homens de Deus. E aí é interessante que aí já começa o planejamento, né? Eu não sei se foi... A Bíblia não fala, né? Se foi uma inspiração ali na hora dele, ou se ele era um cara realmente muito inteligente, ou se ele já tinha... Talvez, eu acho que é mais isso, ele já estava pensando a respeito disso, né? Porque quando o rei fala, ok, né? Então tá bom, como é que vai ser isso, né? Aí ele já começa a dizer, não, eu preciso de cartas, né? Para eu passar pelos reis que eu vou encontrar pela frente, eu vou precisar de madeira, porque ele tinha uma fixação, né? A fixação dele era os muros, né? E a porta, né? Aquilo marcou muito ele, o fato da porta estar queimada. Né? Isso tem um lado espiritual muito importante também, né? Porque a Bíblia fala muito de porta, né? Sempre do lado espiritual também, né? Jesus fala assim, eu sou a porta do aprisco, né? Tem os textos assim, as portas do inferno não prevalecerão, né? Contra a igreja. As portas têm um significado espiritual, né?
E aí e isso marca muito ele. Mais de 2 vezes ele fala, né? As portas estão queimadas, né? Uma coisa que ficou muito marcado nele. Ele tem essa fixação e ele pede madeira para fazer a porta do muro de Jerusalém, né? E o rei concede para ele. Então tem toda uma estratégia, né? Que ele monta, né? Um planejamento, uma estratégia que ele já traz com ele. E quando o rei fala ok, né? Ele já começa a colocar aquilo na mesa, como se ele tivesse um planejamento assim, e ele começa a expor, né, ao rei aquele planejamento. É que a gente fala sempre, né, aquela questão, na hora da resposta que ele dá para o rei, a gente também não sabe quanto tempo isso durou, a gente sabe que acontece, mas nós sabemos que ele ali era movido pelo Espírito Santo, né? Então ele já tinha dentro dele tudo aquilo que ele precisaria fazer, aquilo. Eu acho que em questões de segundo, aqui a resposta já veio para ele, né? Deus tem essa capacidade, né, de dar essas condições para aquele que, né, o favorece. Essa questão da porta e dos muros é a mesma coisa. Você ia se sentir à vontade se o teu muro tivesse caído, ainda mais vivendo no tempo de hoje, né, que a violência é tão grande. Aliás, naquela época também era grande, porque eles, o tempo todo, eles eram ali incomodados, né? Ele tinha as questões do inimigo, que a gente fala aqui na nossa lição também, né? Eles eram o tempo todo ali, alguém buscava tirar algum proveito deles, então isso também incomodava. Então tinha que ser levantada novamente os muros, né? E a questão da porta, porque a porta, o que entra, o que sai, então ele tinha que ter controle, o controle da cidade, né? O pessoal está perguntando aí qual o significado espiritual de porta, né? Daria mais umas 3 aulas, né? Mas vamos dizer assim que espiritualmente ele é o acesso, né? Ele dá acesso tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, como eu falei, né? Jesus ele fala que ele é a porta, né? E em outra passagem ele diz assim: eis que estou à porta, né? É acesso, né? Eis que estou à porta e bato, né? Então, a porta é o acesso, enquanto o muro é a barreira, né? O muro também tem esse significado espiritual, né? Na verdade, a gente tem que levantar os muros ao nosso redor, os muros espirituais, né? Não ficar acessível aos ataques daquele que está ao nosso derredor e ruge para nos devorar, né? Então a gente tem que estar sempre com os muros levantados, com oração, com adoração, com louvor, né? E a porta é o acesso, é o que dá o acesso, né? Então Jesus é a porta, é aquele que dá acesso a Deus. Nenhum outro personagem jamais disse que era a porta. Só Jesus é a porta, né? E ele é a porta do aprisco. É a porta da onde a gente vai também, que é a nossa salvação, né? O aprisco, o porvir. Ele é aquele que, através da graça, ele nos possibilita a salvação e o acesso à eternidade, né? Então, não sei se eu respondi, Eleni, é uma questão mais, até daria para realmente me estender bastante, né? Mas, inclusive, tem a porta do céu, né? Que aí tem lá, acho que é Isaías que fala, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, né? Me parece que é versículos proféticos, né? Da entrada de Jesus ressurreto no céu, né? Aonde não entraria carne e sangue, né? Então tem que ter um acesso ali alargado, porque o Rei da Glória estava entrando no céu. Então, porta tem um significado de acesso e a gente pode até conversar sobre isso alguma outra vez, tá bom? Mas aí, então, ele tinha essa preocupação e ele pede cartas para poder tirar do reservatório, né? Da floresta do rei, né? Da mata do rei, né? Não é qualquer madeira, né? Não é qualquer madeira. Ele tem ousadia, né, Beto?
A ousadia. E olha, você vê como ele pensou em tudo, né? Primeiro ele tem que ter as credenciais. Ele foi pensando, né? Ele não fez um projeto meia boca. Ele foi pensando em passo por passo, de tudo aquilo que precisava. Então ele vai lá, ele vai pedir as cartas para os governadores, porque ainda tinha essa questão, até chegar, são 1.500 quilômetros, né, de lá até Jerusalém, ia passar por vales, ia passar por cidades, e a comitiva era grande, certo? Aí você imagina, aquele monte de gente andando, né, levando todo aquele material, com o exército também, passando numa terra. Então ele tinha que ter a credencial, a carta do rei, né, que autorizava a ele fazer aquilo. Aí tem a questão da carta para Asaf, né, para retirar madeira. Então ele sai de lá, passa nessa mata, retira a madeira. Então a gente está tendo tempo, porque a madeira não estava pronta, alguém teve que cortar. Então ele tem que pedir para alguém cortar e explicar por que estava cortando, né? E aí, juntamente com os oficiais. Então, o projeto era completo, ele sabia muito bem de tudo que ele precisava. Agora, como eu digo, Paulo, ele era um mero copeiro. É impossível de um cara ser um copeiro. Se ele fosse um engenheiro, o cara que construía cidades para o rei, a gente podia até entender. Mas ele vivia dentro do castelo, dentro da casa do rei. Então, como que ele tinha tanta informação dessa forma para poder fazer um projeto tão grande, tão audacioso? Aqui no versículo 4 do capítulo 2 de Neemias, né, tem uma parte interessante aqui, que o rei diz assim para ele, né, ele já tinha colocado isso, né, que ele estava triste e tal, o rei pergunta por que ele está triste, né? Aí ele faz uma saudação ao rei, primeiro ele faz uma saudação e tal, e depois ele diz assim, o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. É interessante que é aquela oração que eu falo que é oração relâmpago, né? Porque tem oração que você vai lá para o secreto do seu quarto, você ajoelha, põe uma almofadinha no joelho, que você sabe que você vai demorar, e aí você começa a orar, né? E tem aquela oração que você está numa situação que você não pode fazer isso, você só fala assim, Senhor, fica comigo aqui, pega na minha mão, Senhor, entra comigo, né? Vamos, né? Me ajuda, clareia minha mente, aquela oração rápida, porque o rei não ia esperar ele orar a Deus, né? Para que ele desse a resposta. Então, aquela oração instantânea dele. E ali, né, Deus também, ele coloca, né, na mente de Neemias, e ele já começa, né? E aí, no versículo 5, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Né? Então, ele já começa, o rei fala, pede aí, ele fala, Senhor, me ajuda aí, e já vai pedindo, ele não perde tempo, né? Ele tem estratégia, Paulo, engraçado, porque ele toca num ponto, para aquela cultura, os ancestrais tinham um grande significado, então ele tem uma conversa e a fala, ele toca na consciência do rei, dizendo, o sepulcro dos meus pais. Ou seja, ele está trazendo para os antepassados. Isso também desperta no rei alguma coisa. Então ele tem a sacada de como falar com o rei. Não era, ele está colocando ali todo um peso, né, dos antepassados. Diz, eu não estou aqui sozinho, né? Eu estou aqui porque eu faço parte de uma história. Né? É lá onde estão sepultados os meus queridos, os meus antepassados, né? A gente tem uma história, o povo de Israel tem uma história e eu preciso, né? Ele invoca assim um sentimento no rei, né? Que o rei talvez tivesse pelo próprio povo, né? E pelos próprios antepassados, né? Então ele provoca isso no rei, esse sentimento assim de, olha, se coloca no meu lugar, né? Eu estou te pedindo porque eu tenho um porquê. Eu não estou pedindo uma bobagem para você, eu estou te pedindo alguma coisa importante para mim. Né? É verdade, é por aí mesmo, né? O cara tinha, como eu falei, né? Ele é aquela questão da inteligência emocional, né?
É saber muito bem o momento certo de falar também. Ele não podia falar nenhuma bobagem naquela hora, né? É. E aí ele começa, né? Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, que me permitam passar até que chegue a Judá. Porque o rei da Babilônia era poderosíssimo, né? Ninguém se colocava diante do rei da Babilônia, né? Ele tinha muito poder. Então, com uma carta do rei, ele poderia passar, não é? Inclusive, aqui fala, né, que então fui aos governadores da além do rio, né, já saindo, né, Além do da Eufrates. Babilônia. O rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. A gente viu que Esdras ele não pede esse apoio bélico, né, porque Esdras ele fala para o rei com tamanho ênfase a respeito do Deus que ele servia, do poder que o Deus dele tinha, que ele ficou assim constrangido de pedir que ele fosse acompanhado, né, pelo exército da Babilônia. Que o rei dizia assim, pô, mas você tem um rei tão poderoso, você vai precisar de uns soldadinhos para te ajudar. Então Esdras não pede. A gente vê que, no caso de Neemias aqui, tem uns soldados, né, aqui como é que fala aqui? Oficiais, né? Oficiais do exército. Comigo chefes do exército e cavaleiros. E aí o que acontece? Ele já encontra os abençoados lá, o Sambalate e o Tobias. Versículo 10 lá. Que eram reis ali, eram líderes ali de uma... Ele teria que passar por ali. E ele já encontra ali a primeira situação desfavorável, né? Porque aqui diz a palavra, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quer dizer, Tobias e Sambalate, eles não queriam que ninguém fizesse nada por Israel, né? Só que aí ele dá a carteirada, né? Que a gente fala hoje em dia, né? Dá a carteirada, ó, tá aqui, ó. Dá a carteirada. A carta do rei Artaxerxes e você vai ter que deixar eu passar, porque senão você vai procurar briga com quem você não vai poder. Né? Então, apesar de não se agradar, né? Eles deixam ele passar. Né? E é interessante aqui, Beto, que ele fala assim, olha a estratégia também, Beto. E de noite, ele já tinha chegado em Jerusalém, né, no versículo 12, ele diz assim, de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Deus colocou no coração deles assim, não fala para ninguém. Só vai. Lá você vai fazer o que você tem que fazer. Era uma estratégia também de Deus, né? E ele cumpre essa estratégia, porque nem para Tobias e Sambalate ele não fala, eu vou lá para reconstruir os muros. Ele fala, tá aqui a carta, eu tenho que passar. Né? O que eu vou fazer vocês não vão saber agora. Não é agora que vocês vão saber. Ele, só no momento certo, ele declara aquilo que era o propósito de Deus naquela viagem dele. Né? Ele está chegando depois, né? Já Esdras já tinha chegado, né? Já tinha construído o altar, já tinha feito a fundação do templo, né? Já estava mais ou menos caminhando as coisas, né? E ele chega num segundo momento aí para ajudar nessa reconstrução, né? E, assim, ele vai cuidar da parte social, né? Vai cuidar da parte social. Você vê que esses mesmos inimigos aí, Paulo, que a gente sabe, eles dizem, quando eles ficam sabendo que as muralhas e os muros seriam reconstruídos, eles vão dizer, se uma raposa passar, vai derrubar tudo isso. Quer dizer, eles já estavam colocando na mente já do povo que aquilo não ia dar em nada, né? Mas a certeza, e a gente sabe o que acontece depois, isso vai cair, né? Em nome de Deus, cai tudo isso por água abaixo. Então, eles tentam minar realmente a questão do entendimento do povo na questão da reconstrução, né?
Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, né? A gente está já chegando no final da live. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Vocês podem perguntar aí, escreve aí que a gente vai tentar responder, né? Senão a gente está praticamente já faltando aí uns 5 minutinhos aí para a gente encerrar, né? Eu acho que deu para esclarecer alguma coisa, né, Beto? Você quer falar mais alguma coisa aí pro povo? Não, é que você, 1 hora de live é pouquinho, não dá muito. A gente é obrigado a ficar pulando, cara, não dá. Ó, mas eu queria até falar, lembrar que né, nós temos dois personagens também dentro. Né? A gente tem 3, eu falei de Esther também, que a gente entrou com Esther também, que faz parte da história. Mas a gente poderia ter falado de Ageu e de Zacarias também, que são os profetas da reconstrução, né? Assim como Malaquias, que a gente poderia ter conversado, falado também sobre esses 3 personagens também, que levantam. Cada um parece que está ligado a um, né? A gente fala de Ageu, que parece que tem a relação com Esdra, e Zacarias tem a relação com Neemias, né? A parte espiritual e a outra parte social, que também tem essa conotação, essa ligação com cada um deles, né? Eu acho que também é um tema que a gente pode conversar bastante. A gente vai ter oportunidade, né? A gente está aprendendo a fazer live de 1 hora, né? A gente está aprendendo a fazer aula de 15 minutos, né? A gente reclamava, né, Beto, que a aula do domingo, 1 hora era pouco, né? E realmente era. E agora a gente está aprendendo a dar aula em 15 minutos, né? Então é exatamente essa estratégia que Deus vai colocando na frente da gente, né? Essa habilidade, né? A unção, né? Eu não sei se vocês querem que eu volte depois para continuar falando, ou se a gente encerra a live. Eu não sei o que vocês... Se vocês quiserem, a gente continua, a gente encerra e já recomeça outra. Eu não sei se vocês... Dá um joinha aí quem quer voltar e a gente volta, sem problema. O senhor Rogerinho também, né? Tá aqui com a gente. Vocês querem voltar um pouquinho para a gente falar mais? Só a minha família está dando joinha, aí não vale. Eu não consigo ver quem está dando joinha aqui, viu? Então vamos fazer o seguinte, a gente volta mais uns minutinhos, Beto, aí a gente vai ter um tempinho mais, tá bom? Aí eu peço que vocês que estão com a gente agora, nós temos aí 22 pessoas, e eu prometo que além do que a gente vai falar um pouquinho, eu quero orar com vocês também. O povo gosta de orar. A gente começou a live dizendo a respeito do povo que pediu para Samuel, né? Continue clamando por nós, né? Está lá em Samuel 7:8. Aquilo que a gente tem feito no Clamamim na live das 23h33, né? E aí a gente estava falando sobre Neemias, né? Da liderança, da estratégia que ele tinha, do planejamento que ele tinha. E amém. Deixar o pessoal voltar, né? Agradecendo a todos aí a participação, né? A gente gostaria que muito mais pessoas participassem do estudo bíblico, né? Mas glória a Deus pelas pessoas que estão participando, né? Que estão tendo um tempo de aprendizado, né? A gente tem falado coisas importantes aqui sobre a comunidade, sobre a igreja, de um modo geral, sobre liderança, né? Então a gente crê que vai fazer muita diferença para aqueles que estão acompanhando, né? E pedir a Deus que vá acrescentando, né, como diz lá em Atos, né, a cada dia, né, as pessoas aí que vão participando do estudo bíblico, até quando a gente voltar, né, nas as aulas presenciais, as aulas físicas, né, a gente possa ter um grupo maior na igreja interessado em estudar, né? Porque não importa quanto você saiba,
sempre você pode saber mais. Você nunca sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? E então sempre é bom estudar e aprender, não é, Beto? O que você É estava isso aí. falando de Neemias, então, que você queria complementar? Então, na verdade, assim, a gente estava falando dessa questão aí, daquilo que ele tinha como necessidade para poder fazer toda a questão da reconstrução, né? Mas nessa lição 2 uma palavra que é forte e que a gente tem vivido aí, né? Nesses dias de live, né? Aliás, essas duas últimas lives, aliás, todas as tempo que nós estamos tendo com os cultos, com as lives, tem sido bastante edificante, mas esses dois últimos cultos aí, da 23 e 33, parece que foi extremamente diferentes, né? Eu não sei vocês, mas foi muito impactante esses dois últimos cultos das Flamamim, né? Mas eu estava querendo dizer o seguinte, que essa empreitada toda fica muito clara na questão do planejamento, mas a questão principal é a oração. Uma oração seguida de ação, né? Oração e ação. Ou seja, ele orava e agia. O tempo todo. Eu orava, eu agia. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que criar esse hábito, orar e agir. Normalmente a gente age primeiro, né? Depois que dá ruim, a gente ora, né? Então, eu acho que é uma lição a ser aprendida por nós e a ser trabalhada por nós dia a dia. Eu vou ser sincero para os irmãos que eu tenho sentido aqui na minha casa o agir de Deus nesse tempo, sabe? Tenho sentido Deus até levantando pessoas. Acho que Deus tem um propósito, acho não, tenho certeza que Deus tem um propósito nisso tudo. Eu acho que a igreja vai ter um tempo extraordinário daqui para frente. Acho que Deus está levantando líderes, acho que Deus está preparando o povo dele, né, para o que alguns estão chamando de o último avivamento. Mas quando eu digo último avivamento, eu não quero colocar medo em ninguém. Não é isso. Porque a igreja, na verdade, tem que clamar a volta de Jesus, né? Nós estamos aqui esperando a volta do Rei. Então, quando eu digo que pode ser o último avivamento, não quer dizer também que Jesus vai voltar na semana que vem, né? Quer dizer que a igreja vai ter um período de grande atividade e de grande estratégia. E para isso, Deus está levantando líderes jovens, líderes com outra visão, preparados, renovados, né? Eu tenho visto isso muito no Jump, aí vou dar o meu testemunho. O Jump tem sido, acho que para toda a igreja, um renovo, tem sido uma inspiração. A gente tem visto jovens ali no Jump fazendo a obra assim com estratégia de Deus e com perfeição. Jovens que estão entregando as suas vidas para que Deus faça a diferença. E esses jovens que vão amanhã vão ser a liderança de todas, da Igreja de Cristo, eu estou dizendo, né? Então, eu percebo que eu tenho falado muito nisso, né? Assim como naquele tempo Deus estava preparando, né, o povo para um novo tempo, né? Que logo depois tem um grande avivamento, né? Liderado aí por Esdras e Neemias. O povo se volta para Deus e reconstrói Jerusalém, a Jerusalém que ia receber o rei, né? Jesus. Sim, sim. Então, eu faço um paralelo com isso. Eu acho que nós estamos reconstruindo a igreja para que nós possamos receber o rei. Tá? E quando eu falo isso, a
a igreja toda devia dizer, vem Jesus, cantar aquele hino, né? Vem Jesus. Porque realmente vai ser o ápice da história humana, né? Quando a gente se encontrar com o rei. O Rogerinho não pode se aposentar não, viu, pastor Rogerinho? Você colocou aí, já posso me aposentar? Eu vou até ler de novo, vou ser repetitivo, eu vou ler para você, pastor, presta atenção aqui, ó. 1 Samuel 7, versículo 8. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então, fazendo uma transliteração para os dias atuais, eu diria assim: por isso disseram os filhos da casa de oração: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, pastor Rogerinho e demais pastores, pastora Cida, pastora Érica, pastor Everaldo, pastora Silvia e todos os outros, né? Pastor. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão do... Aí você completa. Tá? Na época era dos filisteus. Eu diria assim, do corona, das mãos de Satanás, das mãos do inimigo, das mãos, né, da tristeza, das mãos do... A doutora Eleni está aqui, ó, ela pode até dizer assim, né? Nos livre das mãos do abalo psicológico, emocional, né? Que nós estamos sujeitos nesse tempo, né? Então, pastores, presbíteros, irmãos em geral, não cessem de clamar por nós, né? Não cessem de clamar por nós, tá bom? E é isso aí, Betão. Diga aí. Eu acho que esse tempo é um tempo diferente mesmo, né? A gente está se reinventando, né? Nós estamos se reinventando como família, se reinventando como profissionais, se reinventando na nossa parte ministerial, né? Tudo isso está sendo um tempo diferente, né, para cada um, né? Eu acho que a gente traz para o individual e a gente entende que isso vai, com certeza, se refletir aí no coletivo. Você percebe que quando eu terminei a aula 10, que eu coloquei lá o Romanos 12, 7, 8, eu acredito na questão dos dons, né? Esses dons que cada um vai ter que entender e começar a trabalhar, né? Mas é um tempo muito de introspecção, né? A gente começa a ver tudo que está acontecendo lá fora, né? E todas as coisas que cada um tem feito aí para mudar até esse panorama, né? Porque se a gente ligar a televisão, a gente só vai ver desgraça. Então, eu não estou vendo nem jornal, assisto uma vez de manhã só e não fico me atento a isso, não. Eu já começo a me preocupar e estabelecer aquilo que a gente está conversando agora, a gente colocar o reino de Deus, colocar o entendimento, né? Porque a gente sabe que nós temos um manual de vida prática nas mãos e a gente muitas vezes esquece de lê-lo, né? Então, a partir que você começa a se aprofundar na palavra, você já entende que a lição já foi dada, né? O caminho já nos é dado e a porta as quais nós temos que abrir, né? Nós já sabemos. Então, fica claro aí esse tempo novo que cada um tem que viver, né? Cada um tem que experienciar. E nós, como igreja, né? Nós, como uma sociedade organizada, e é isso que a gente quer mudar agora, né? Trazer esse novo tempo da nossa igreja, né? Uma igreja vivificada e uma igreja organizada, né? Para coisas maiores aí, como diz o pastor sempre. Aqui no livrinho tem uma frase aqui, né, que Neemias falou, né? Ele diz assim: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Na verdade, uma das estratégias dele era animar o povo, né? Era motivar o povo, né? E a igreja está aprendendo a fazer isso também, né? Nesse tempo em que a gente só fala pelas lives e pelas gravações, né? Deus está dando essa estratégia
para que a gente anime o povo, né? Manter o povo unido, né? Manter o povo na igreja, no corpo de Cristo, né? Porque nós somos igreja fora do templo, né? É isso que a gente precisa entender. Nós continuamos igreja, não é? A igreja não acabou. Nós continuamos igreja, estamos exercendo, né, aquilo que Deus determinou para nós, né, o do ide, do proclamar, né? E nós somos igreja. Então nós estamos aqui nessas lives e nessa ação da igreja, né, motivando o povo a estar junto, né? Reedifiquemos, pois, os muros de Jerusalém, né? Então, assim, olha, gente, nós vamos estar juntos daqui a pouco lá na casa de oração. A igreja, o templo, né? O prédio continua lá. Nós estamos fora, nós somos igreja e nós vamos voltar para lá. E nós temos que voltar mais preparados, mais capacitados, né? Então, por isso que é tão importante também a live do estudo bíblico, para você aprender, para você saber como se comportar nesse retorno. Como foi o retorno de Esdras e Neemias para Jerusalém, né? Como eles agiram, como eles conseguiram, né, completar aquilo que era o projeto de Deus, né? Então, a gente tem que se capacitar também, nos unirmos mais, né? Nós, liderança, nós, irmãos da igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Nós não temos nenhum privilégio uns sobre os outros, nós não temos nenhuma hierarquia uns sobre os outros, né? Nós somos igreja, né? Nós temos funções diferentes, mas nós somos igreja, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você é advogado? Sou. Ah, então o juiz é mais que você? Não. O juiz não é mais do que eu, nem o promotor é mais do que eu. As funções são diferentes, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Nós estamos todos lá, cada um com a sua função na igreja, né? Estrategicamente colocados por Deus para cumprir um propósito. Não é? Ninguém manda em ninguém, não é isso. Nós estamos ali, cada um fazendo a sua parte para que o propósito de Deus se cumpra naquele lugar, neste bairro e nesta nação, né? Era esse o entendimento que Neemias queria passar para o povo, dizendo assim, olha, todos nós somos importantes, nós reedifiquemos, né? Não é assim, deixa que eu faço. Deixa que eu vou colocar uma pedrinha em cima da outra aqui para reedificar o muro. Ele tinha uma função, mas ele não poderia construir sozinho. E você percebe, né, que cada um ali tinha uma parte fundamental de fazer, de reconstruir uma parte do muro, reconstruir uma porta. Ele não pegou tudo sozinho, ó, faz isso. Então, cada família ali próxima foi fazendo a sua parte, ou seja, cada um de nós como indivíduo, cada um de nós como membro da igreja tem que fazer a sua parte, para que o todo seja construído, né? A ideia é essa. Isso aí. Bom, acho que a gente pode encerrar, Beto. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, é isso aí, Paulo. Oração, sentir a dor do outro, orar com fervor, né? Visualizar que tudo isso vai terminar muito bem, que nós vamos dar a volta por cima de tudo isso, que a gente nós teremos um tempo novo, nós teremos esse avivamento, como você disse, né? E que em Deus nós tudo podemos. É isso aí que eu queria dizer e agradecer aí a oportunidade que você me deu aí para poder estar estudando um pouquinho também, né? Porque aquele que dá aula também tem que estudar bastante, né? Para não falar e viver isso também, né, Paulo? É isso aí. Queria dizer que a próxima semana nós estaremos voltando à sexta-feira, fazendo a live de sexta-feira. Nosso professor Johnny Brigante vai estar disponibilizando a próxima aula, a aula número 11, o líder e a tarefa. Que a gente vai estar também aí conversando na próxima sexta-feira, a partir de terça-feira, mais tardar na quarta-feira. Essa aula já deve estar disponibilizada no YouTube e a gente vai conversar na sexta-feira um pouquinho sobre ela com o Johnny.
E é isso, né? A gente não para, né? Em nome de Jesus. Em nome de Fica Jesus. comigo aí, Beto. Vamos orar? Eu queria Sim. orar pelos irmãos todos. Eu não vou falar nome de ninguém, eu vou falar, tá? Porque a gente vai ter o nosso momento de oração às 23h33. Então, só queria orar por todos, né? Pedir as bênçãos do Senhor sobre todos, né? A gente tem aprendido muito nesse tempo, e uma das coisas que aprendemos com Neemias hoje é que a oração é fundamental para que se cumpra as coisas de Deus nas nossas vidas, né? Às vezes as coisas já estão até determinadas, como estava aqui no caso de Neemias, mas Deus estava esperando a oração de Neemias. E aí Sim. ele moveu toda a situação, moveu cabeça de reis e governantes para que aquilo realmente se cumprisse. Então, estar na presença de Deus em oração é fundamental para a prática cristã do crente, né? Então, eu não poderia deixar de fazer uma oração agora, encerrando esta live. Amém? Abaixa a sua fronte aí, se coloca realmente em reverência àquele que é o Rei das nossas vidas. O Pai amado, Deus bendito, Pai de misericórdia. Pai, primeiramente, Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por essa companhia que o Senhor nos faz, ó Pai, por ser um Deus presente nas nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nós nem compreendemos como aquele Pai que fez todas as coisas, que criou o universo, Pai, criou os luminares, ó Pai, um Deus tão grande. Ó Pai, Ele pode se inclinar para ouvir uma oração de uma pessoa tão insignificante, ó Pai, diante da Tua grandeza, diante do Teu amor, ó Pai, diante da Tua benignidade, ó Pai. Ó Pai, o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, Pai, mesmo assim o Senhor nos ouve, Pai. O Senhor presta atenção, ó Pai, nas coisas que nós estamos fazendo, Pai. O Senhor participa dos nossos projetos, ó Pai, de igreja, participa dos nossos projetos pessoais, ó Pai. Ó Pai, nós não entendemos isso, Senhor. Como um Deus tão grande pode, Senhor, estar ali, Senhor, disponibilizando, Pai, a sua atenção para estar conosco, Pai. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor criou todas as coisas, ó Pai. O Senhor criou o universo, criou os luminares, os planetas. Ó Pai, o Senhor é tão grande, Pai. A palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés, Pai. Mas mesmo assim o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Ó Pai, esse amor tão grande, Pai, que o Senhor tem por nós, ó Pai. Nós às vezes até não entendemos, mas nós cremos, ó Pai, que é assim, ó Pai. Quando a palavra diz que o Senhor descansou, Pai, no 7º dia, Pai, porque tudo estava pronto, Pai. Mas, ó Senhor, o Senhor tirou um tempo ali para cuidar dos seus filhos, ó Pai. Agora o Senhor cuida de nós, ó Pai, porque as coisas já estão estabelecidas, ó Pai. Então o Senhor cuida individualmente de cada um, o Senhor é o Deus individual de cada um. É aquele quem eu chamo de paizinho. É aquele com quem eu tenho intimidade, Pai. Aquele com quem Neemias chorou. O Pai é aquele com quem eu choro, Pai. Pedindo e clamando, Pai, pela vida dos irmãos, ó Pai. Principalmente pelo lado emocional. Que o Senhor nos sustente emocionalmente nesse tempo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar fortalecendo o nosso espírito, Pai. Para que nós sejamos espiritualmente mais fortes, ó Pai. Para que, Pai, as investidas do inimigo nesse tempo, Pai, não nos alcance, ó Pai. Que as flechas dirigidas em nossa direção caiam por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que nós sejamos, ó Pai, blindados com o Teu sangue, ó Pai. Sejamos blindados com a Tua atenção, ó Pai. Ó Pai, que os Teus anjos acampem ao nosso redor, ó Pai. Nos livra de todo mal, ó Pai. Nos inspire corretamente acerca das coisas, Senhor. Nos inspire em família, Senhor. Nesta convivência familiar, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco também, ó Pai, nesse tempo de caverna, nos ajudando, nos ensinando, ó Pai, nos prosperando naquilo que vai ser o nosso propósito, Pai. Nós queremos ser prósperos nas Tuas coisas, ó Pai. Nós queremos a prosperidade bíblica, nós queremos a prosperidade da Tua ação nas nossas vidas, ó Pai.
Nós nos inclinamos no teu altar, ó Pai, e nós não pedimos nada para ninguém, é só para o Senhor que nós pedimos. O Senhor é o Deus da nossa salvação e da nossa provisão, Pai. Nesse tempo em que muitas pessoas estão atemorizadas, ó Pai, com o dia de amanhã, o Senhor nos faz lembrar, ó Pai, que nós somos mais importantes que o lírio do campo, Pai. Que nós somos mais importantes que os passarinhos comer, Senhor. Que tem sempre o alimento, Pai. O Senhor diz que nós somos mais importantes do que tudo isso, Pai. Nós somos o ápice da criação, ó Pai. Ó Pai, o seu Filho Jesus morreu por nós, ó Pai. Isso não é pouco, Senhor. Isso é muito. Então nós cremos que o Senhor se importa conosco para cuidar de nós nesse tempo, Senhor. Ó Pai, tira todo o medo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Tira todo o medo, todo o temor, ó Pai. Tira, Pai, essa sensação de morte, Pai, que pode estar rondando a vida de alguns irmãos, ó Pai. Ó Pai, fortalece o espírito e a mente, Pai, principalmente, Senhor, a nossa alma, Pai. A cognição, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós identificamos no mundo e trazemos para dentro de nós, ó Pai, que passe antes pelo Teu sangue, Senhor. As notícias, Senhor, que passe antes pelo Teu sangue até chegar aos nossos ouvidos, Senhor. As coisas, ó Pai, que porventura possam estar contaminadas, que sejam passadas no Teu sangue, Pai, até que chegue às nossas mãos, ó Pai. Ó Pai, nós estamos cumprindo as coisas que as autoridades estão dizendo para nós cumprirmos, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai, que se não for o Senhor, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, nós estaríamos perdidos, ó Pai, nós seríamos destruídos, Pai. É a Tua ação na nossa vida, Pai, é a Tua bondade, o Teu amor, ó Pai, nas nossas vidas é que nos faz a diferença, Pai, de acreditarmos que tudo isso é um tempo, Pai, e que logo vai passar e que nós não vamos esquecer dele, Pai, porque ele realmente vai fazer diferença na vida da Tua igreja, na nossa vida. Ó Pai, tira, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o pânico, Pai. Tira, Senhor, os sentimentos ruins que essa situação traz, ó Pai, na nossa vida. Traga, Pai, a Tua alegria, Senhor. Nós queremos sentir a Tua alegria, a Tua paz, ó Pai. Ó Pai, o Senhor diz que a Tua paz não é como o mundo dá, nós sabemos disso, Pai. A Tua paz vem carregada com outros sentimentos, com a esperança, ó Pai, com a fé. Essa paz que invade a nossa alma, dizendo assim, calma, filho, eu estou contigo. Ó Pai, faz-nos perceber, ó Pai, que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo o mal, Senhor. Que o Senhor é poderoso para nos proteger, ó Pai. Eu te peço essa noite que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, ó Pai. Para que o mal não chegue à nossa casa, Pai. Assim como o Senhor colocou o sangue, mandou colocar o sangue nos umbrais, ó Pai, daquele povo que ainda estava cativo, Pai. E o anjo da morte, ó Pai, passou e não entrou naquelas casas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que foi, ó Pai, é aquilo, o Senhor é o Deus que agiu no passado, está agindo no presente, ó Pai, está determinando um futuro para nós e para a Tua igreja, ó Pai. Nós, ó Pai, nós, no mistério, Pai, espiritualmente, Senhor, colocamos o Teu sangue nos nossos umbrais, ó Pai, das nossas casas, ó Pai, para que mal nenhum avance sobre nós, ó Pai. Fica conosco, Pai, nos prepara para a live das 23h33, ó Pai, que nós possamos estar nesse sentido ainda, Pai, sacudidos, ó Pai, pela Tua ação nas nossas vidas, ó Pai, para que essa unção, ó Pai, que tem envolvido essa oração nos últimos dias, principalmente, Senhor, continue hoje, Pai, e que o Senhor possa estar trazendo um alento, Pai, para o Teu povo e para a Tua igreja. Obrigado, Pai, dê uma boa noite para todos os irmãos, ó Pai, na Tua paz, no Teu shalom. Eu peço e oro, confiando que o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que estiveram participando aí da nossa live. Fiquem com a gente, 23h33, Pastor Rogerinho vai estar aí nos conduzindo em oração, trazendo também uma palavra, um alento para nós. Amanhã tem Jump, né, Beatriz? Amanhã Jump às 20 horas, não percam. No domingo, culto amanhã também estaremos na igreja também, recebendo as primícias e entregando o cálice.
E no domingo, nosso culto às 10 horas. Amém? Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Beto. Fiquem com Deus aí. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser e assim permitir. Amém? Deus Aleluia. abençoe. Amém. Boa noite. Amém. Fiquem com Até Deus. mais. Tchau, igreja. Com Deus.